Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, o Vasco pode ser o clube mais rico do futebol brasileiro em breve. Exatamente isso que vocês ouviram, torcedor. Sheiks aí do Catar podem estar comprando o Vasco da Gama. Ontem o ministro Paulo Guedes do governo brasileiro confirmou que os sheiks de fato irão investir, irão comprar em dois clubes do futebol brasileiro. Porém, um desses dois pode ser sim o Vasco da Gama e há grandes chances disso acontecer. É claro, a gente vai explicar isso no vídeo de hoje, mas um ponto importante, essencial para essa ideia é que o sheik não é nada mais, nada menos do que Vasco da Gama. Ele se encantou com o futebol apresentado pelo Vasco em 2000 no Mundial de Clubes. Ele levou o Felipe para jogar no Catar, ídolo do Vasco da Gama, e outros diversos pontos que indicam que, de fato, isso pode sim acontecer. O Vasco pode ser comprado por sheiks bilionários. Imagina o Vascão com muita grana nesses próximos anos. E é claro, eu quero saber a sua opinião, porque ainda há muita divergência na torcida. Alguns gostariam que isso acontecesse, outros torcedores não. Então deixa a sua opinião aqui embaixo sobre o que você acha dessa compra, né? E é claro, venda do Clube de Regatas Vasco da Gama. E também não se esqueça, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Esse vídeo tá imperdível, é para deixar você, torcedor vascaíno, completamente de boca aberta, sem entender, aliás, entendendo tudo e não acreditando em nada do que tá acontecendo, porque realmente é inacreditável saber que o Vasco pode ser comprado por sheiks bilionários. Então, participe aqui nos comentários e vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de venda do Clube de Regatas Vasco da Gama. O que acontece, torcedor? Tem aí um sheik que se chama, ele é o emir do Catar, né? Ele se chama Tamim bin Hamad Al Thani. Ele é o emir, que no caso seria o líder máximo do Catar. Aqui no Brasil tem um presidente, mas no Catar não existe esse cargo de presidente. Existe o cargo do emir, que é o líder máximo, é o príncipe do país, e esse é o Tamim bin Hamad Al Thani. Ele é o emir do Catar, assumiu o trono no ano de 2013, já foi presidente do Comitê Olímpico do Catar. Ele é, para vocês terem a noção, o proprietário do fundo aí, Qatar Airways, que patrocina o PSG, então ele é praticamente o dono do PSG também, ele é quem injeta dinheiro no PSG, e além disso tudo, o irmão dele, ele é dono do maior clube do futebol do Catar, que é o Al Saad, ou seja, tem uma família completamente ligada ao futebol, e até por isso esse desejo de investir no futebol brasileiro. Mas por que de se tratar de Vasco da Gama? Por que ele iria investir no Vasco? Por que ele iria comprar o Vasco? E é a partir disso que a gente vai começar a explicação. A gente pesquisou muito ontem sobre isso para trazer passo a passo, detalhe a detalhe do que está acontecendo para você. Primeiro, falar sobre as falas do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o ministro atual da economia aqui do nosso país e nessa última semana o governo brasileiro esteve no Catar conversando não sobre futebol, para deixar bem claro, mas conversando sobre investimentos. Investimentos para o país, investimentos nas estradas. Porém, durante essa conversa, o sheik, esse mesmo emir que eu falei, eu não vou ficar citando o nome dele todo, porque é um nome muito difícil, então eu vou chamá-lo de emir. O emir confirmou ao ministro Paulo Guedes que iria comprar dois clubes do futebol brasileiro. Ele disse, eu vou comprar, eu estou analisando, estou dando uma olhada, mas eu quero comprar dois clubes do futebol brasileiro. E um dos pontos importantes é que um desses dois clubes pode ser o Vasco da Gama. A gente vai explicar sobre isso, mas antes, para vocês não duvidarem, para realmente trazer tudo certinho, detalhado para vocês, deem uma olhada nas falas do ministro Paulo Guedes, confirmando que realmente o sheik vai comprar dois clubes aqui do futebol brasileiro. Então, sem muita enrolação, fala daí, Paulo Guedes, o que aconteceu nessa conversa com o emir do Catar. Vão investir em estradas, vão investir em postos de petróleo, vão investir até em clube de futebol. Eles compraram o Manchester United, compraram logo o Cristiano Ronaldo, etc. Então, vários brasileiros da comitiva começaram a pensar. Eu pensei, vem ser sócio do Flamengo. Aí tinha um outro lá do lado, que era vascaíno, falou, não, vem pro Vasco. Eu falei, ó, vai perder dinheiro. Aí tinha um outro que era palmeirense, falou, não, compra o Palmeiras. Aí eles anunciaram, calma, nós vamos comprar dois times. Nós estamos examinando e vamos comprar dois times. Então eles vêm aí com os investimentos. Isso ontem e anteontem na viagem. Então foi isso que realmente vocês ouviram, praticamente certo, né, que em breve a gente vai ter um investimento por parte desses sheiks catares aqui no futebol brasileiro. E agora, iniciamos aí o ponto importante. O que tem a ver Vasco da Gama com esse sheik? Por que tanto se fala que ele é um torcedor vascaíno?
Essa história começa lá no ano de 2000. 2000, Vasco, para quem não sabe, participava do Mundial Interclubes aqui no Rio de Janeiro, foi vice-campeão mundial, perdeu infelizmente naquela decisão para o Corinthians, mas não cabe aqui entrar nesse assunto. Mas o Sheik estava acompanhando esse Mundial e durante o Mundial ele ficou completamente apaixonado, alucinado pelo Felipe. Felipe aí, um jogador meio-campo, ídolo do Vasco, que naquele momento atuava como volante ali na equipe Cruz Maltina comandada pelo Antônio Lopes. O Sheik se apaixonou pelo Felipe, se apaixonou pelo Vasco, gostou muito do futebol que o Vasco jogou naquele ano e, segundo notícias de pessoas inclusive próximas que a gente vai trazer já, ele a partir dali virou vascaíno. Ele se apaixonou pelo Vasco, virou um torcedor vascaíno e tem grande vontade há muito tempo de investir no clube, mas isso ainda não podia acontecer porque não havia sido sancionado a lei clube-empresa. E a partir desse momento de paixão, né, pelo clube que se iniciou em 2000, ele começou a criar relações com o ídolo do Vasco, Felipe. Em 2005, o irmão dele, como eu já falei no início do vídeo, que é dono da Al Saad, levou o Felipe para jogar no Catar. O Felipe jogou entre 2005 e 2010 lá no Catar, no Al Saad, virou ídolo por lá, inclusive ganhou um apelido que se chama o Mágico lá pelo Catar. Ele ganhou 2 títulos da Copa do Catar, 2 Copas da Coroa, uma Copa, no caso, que se chama Copa do Emir. Então se tornou um ídolo por lá. Em 2019 foi chamado pelo mesmo Emir do Catar, que é esse torcedor vascaíno, para comentar o Mundial de Clubes, que o Flamengo também jogou e foi vice-campeão mundial naquele período. Ele em 2019 teve, inclusive aqui no Rio de Janeiro, na Copa América, na comitiva da seleção do Catar, esteve presente aí novamente com alguns integrantes aí importantes da alta nobreza do país. Então realmente o Felipe tem grande influência por lá, tem um respeito muito grande do próprio Emir, o líder máximo do Catar, e é claro, é vascaíno também de coração, e tudo isso ajuda cada vez mais a levar o Vasco para esse Sheik bilionário. Mas vamos lá, rapaziada, há uma conexão entre os dois, isso já é fato, porém ela não para por aí. Esse rapaz que está aparecendo aí na tela para vocês se chama Márcio Souza. Para quem não sabe, o Márcio Souza era o ex-preparador físico da seleção do Catar. Porém, em determinado momento da carreira do Márcio Souza, o mesmo Emir vascaíno o chamou para ser o seu personal trainer, ou seja, o Emir tirou o Márcio Souza da seleção do Catar e colocou ele para trabalhar como personal trainer dele mesmo. No caso, ele passou a ser o personal trainer desse Emir, que é vascaíno. E segundo notícias do próprio Márcio Souza, nessa coluna aí que está aparecendo para vocês no jornal conceituadíssimo aqui do nosso país, o mesmo Emir confirmou que de fato era um vascaíno e naquele momento estava tendo uma expectativa muito grande no país por parte da chegada ali do Mundial de Clube de 2019. Tivemos a final entre Flamengo e Liverpool e o Emir, segundo notícias, disse com as seguintes palavras. O Márcio Souza, né, falou através, é claro, de uma entrevista, falou o seguinte: ele, no caso o Emir, está ansioso pela chegada dos torcedores do Flamengo, espera que façam uma grande festa, mas ele gostaria que fosse o Vasco. No Brasil, ele é vascaíno, mais uma vez confirmando que realmente há essa paixão por parte do Emir no Vasco da Gama. E agora, para finalizar e continuar também falando sobre mais uma paixão, mais uma confirmação dessa paixão do Emir pelo clube. Em 2019, o Rodrigo Maia esteve presente também no Catar, conversando sobre investimentos, conversando sobre governo brasileiro, e o Anselmo Góes, que também é um colunista muito conhecido aqui do nosso país, que trabalha para um jornal conceituadíssimo, afirmou que diretores do Fundo de Investimento do Catar, que tem como sócio proprietário geral, esse mesmo Emir vascaíno, no caso esse fundo aí que é patrocinador também do Manchester City, manifestou interesse em investir no Vasco da Gama. Essa conversa foi feita, confirmada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né? Ele que conversou com o Emir e viu esse desejo por parte do Fundo de Investidores da Qatar Airways. E no caso, voltando a repetir, o PSG tem como propriedade, né, no caso da Qatar Airways, que tem como proprietário geral o mesmo Emir vascaíno, ou seja, o PSG praticamente é do Sheik e esse mesmo fundo de investimentos teria desejo em 2019 de investir no Vasco, mas já havia uma grande dificuldade, pois não teria como um Sheik comprar o clube, um grande fundo de investimento chegar assim para patrocinar o Vasco, devido às leis que tinham aqui no país, que foram sancionadas agora há pouco, novas leis que facilitam esse processo de clube-empresa. Então, torcedor,
Eu já trouxe vários pontos aqui que demonstram que de fato o Emir é vascaíno, que o sheik bilionário, líder do Catar, é vascaíno. Mesmo o sheik confirmou para o Paulo Guedes que queria investir no Vasco. Então, realmente, é difícil, lógico que é. Tem muita burocracia por trás, tem o desejo do torcedor, tem o desejo da atual diretoria do Vasco, mas a chance disso acontecer. O cara é apaixonado pelo Vasco, se apaixonou em 2000 pelo clube no Mundial Interclubes, é amigo pessoal do Felipe, gosta muito do Felipe. O Felipe trabalhou, né, em 2019 por lá, sendo comentarista, esteve jogando de 2005 a 2010 também pelo Catar, no clube do seu irmão. Inclusive, né, o próprio Rodrigo Maia confirmou que em 2019 também o Catar, o fundo de investimento do Catar, que patrocina o PSG, tinha vontade, né, de realmente patrocinar o Vasco. Então o Vasco é o clube brasileiro mais perto desses sheiks bilionários, por incrível que pareça. Por isso que quando a gente vem aqui e fala que o Vasco é grande, é exatamente por esse motivo. Então, torcedor, esperem, aguardem, porque de fato isso pode acontecer. Já pensou o Vasco sendo comprado aí por bilhões, se tornando um novo PSG, um novo Manchester United, uma potência do futebol mundial? E com dinheiro, esse é o grande ponto, com dinheiro certo, dinheiro que vem de origem limpa, o Vasco se tornando uma empresa, é um ponto positivo, porque acredito que somente dessa forma, trazendo pessoas de fora para colocar dentro do Vasco, as coisas possam se ajeitar. Porque se continuar com as mesmas pessoas, com os mesmos pensamentos, dificilmente o nosso clube caminha para frente. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Eu sinceramente estou com expectativas muito altas. Tudo que eu falei aqui, volto a repetir, é pautado na verdade. Tudo que eu falei aqui foi estudado, foi pesquisado, nada é mentira, nada eu tirei de qualquer lugar, não. Tudo realmente foi detalhado, foi pesquisado para você. Então é importante você compartilhar esse vídeo, é importante você deixar o seu like, é importante você deixar o seu comentário, porque as coisas podem mudar e o Vasco pode ter aí o investimento de um grupo bilionário de sheiks catares. Já pensou? Deixa a sua opinião aí embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, eu quero saber realmente a sua opinião aqui embaixo e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.